Começa agora mais uma edição do Fórum. Fundo de pensão é uma fundação ou uma sociedade civil que gere o patrimônio de contribuições de participantes com o objetivo de proporcionar rendas ou pecúlios. Bom, para falar do assunto, nós recebemos aqui no Fórum de hoje Murilo Barella, ele que é de Previdência Social do Ministério da Previdência Social, e Manuel Moacir, diretor superintendente da SERES, a Fundação de Seguridade Social, e professor do curso de mestrado em Direito da Universidade Católica de Brasília. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para tratar deste tema. E antes até de iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente deste assunto. Vamos ver. Os fundos de pensão surgiram na década de 60 e foram regulamentados por lei em 1977. Em 88, a Constituição Federal trouxe alterações que tornaram as regras mais rígidas. A empresa que cria o fundo é chamada de patrocinadora e entra com parte do dinheiro. Os funcionários que quiserem aderir ao plano dão uma contribuição mensal. O retorno vem depois da aposentadoria. Além da parcela tradicional do INSS, o trabalhador também recebe uma parcela do fundo. O dinheiro é investido pela empresa e, de acordo com a lei, o rendimento tem que ser de pelo menos 6% ao ano. Os fundos não têm fins lucrativos, por isso, tudo volta para o pagamento dos funcionários. É uma maneira que você tem de não sofrer um baque muito grande quando você vier se aposentar. Para a empresa é um bom negócio, para o país, para todos é um bom negócio, porque o fundo de pensão também reúne os recursos e aplica na economia. Mas se o dinheiro for mal aplicado, os dirigentes respondem na justiça e podem ter que pagar multa, ser proibidos de atuar no mercado e até ser presos. Todos os fundos são fiscalizados pela Previc, órgão do Ministério da Previdência. Durante a crise financeira da Varig, o Aeros, antigo fundo de pensão da empresa, ficou sem recursos para pagar os funcionários. Vários processos estão na Justiça cobrando o pagamento. E outra grande parte das ações no judiciário contra fundos de pensão reivindica as perdas com os planos econômicos das décadas de 80 e 90. O governo maquiou os índices e isso trouxe prejuízo para o empregado quando ele quer resgatar a sua contribuição. Tanto que o próprio Superior Tribunal de Justiça já editou uma súmula, que é o resultado de decisões reiteradas no mesmo sentido, dizendo que é devido o expurgo inflacionário nas ações que envolvam o resgate da contribuição dos participantes. Bem, então, Murilo, para começar, então, a pergunta que eu fiz logo na abertura aqui desse nosso programa, o fórum de hoje, falando sobre fundos de pensão. O fundo de pensão é uma fundação ou uma sociedade civil? Isso, no meu entender, é um falso dilema. A natureza jurídica dele, prevista, pode ser fundação, pode ser sociedade civil. A grande diferença então pode? Pode. O que determina uma entidade fechada de previdência complementar é a não oferição de lucros. Então, ela está ali em função estritamente da gestão dos benefícios. Isso que é o mais forte, vamos assim dizer, nessa definição jurídica. Ela tem que ser, mesmo sendo fundação ou uma sociedade civil, ela tem que ser sem fim lucrativo. Ela só tem que gerir esse patrimônio que é dos participantes. Manuel, como é que o senhor define, então, fundos de pensão? Eu defino fundos de pensão como uma engenharia inteligente que o mundo tem sabido construir, pois mostra como nós podemos proteger os trabalhadores das empresas, sejam elas estatais, sejam do setor privado, em momentos de infortúnios, ou garantindo para o futuro, no momento que ele se retirar da vida laboral, ele tenha a sua vida
continuada com a mesma grandeza, com a mesma qualidade que ele teve durante o período que está na ativa. Mais do que isso, o fundo de pensão é um agente de desenvolvimento muito profundo, de muita importância para a sociedade. Temos certeza que um dia a sociedade brasileira vai se alertar com mais profundidade do papel dos fundos de pensão para o desenvolvimento de qualquer sociedade, seja ela uma sociedade hoje desenvolvida, como os países europeus que já têm maturidade, seja num futuro não muito distante a sociedade brasileira. Então, eu entendo que é um conjunto harmônico. Você consegue harmonizar na sociedade capitalista os interesses de trabalhadores e de patrões. Uhum. Bem, normalmente o Brasil, normalmente o brasileiro, então não sei se aí seria até uma característica de um terceiro, mas e aí, como o Dr. Manuel nos colocou aqui agora, por que ainda não alcançou um objetivo de... boa parte da população sabe o que é? Eu vejo que há um momento histórico para compreender isso. Tem algo que é muito mais conceitual e algo muito mais que é operacional. Qual é o conceito? É o papel do fundo de pensão, não ser tratado como algo estrito de uma categoria que se está em determinada empresa, daí chamada complementar fechada, porque ele envolve uma certa organização, seja ela estatal, seja ela privada. Quer dizer, isso é uma forma de você também atrair seus talentos. Você não tem organizações estratégicas, como no Brasil, Petrobras, Eletrobras, a própria fundo de pensão do qual eu dirijo, da Embrapa, que você, para manter nos seus quadros pessoas qualificadas que não tivessem garantias, não só no seu futuro, como no seu presente. Você não ia ficar submetido ao regime de previdência pública, o regime geral da previdência social, o regime básico. Então, esses profissionais seriam atraídos ou para o setor privado, que iriam ter rentabilidades maiores, rendimentos maiores, ou mesmo para organizações que tinham regime jurídico único. Então, de forma inteligente, algumas empresas fizeram isso no período a partir da década de 70. Mas, nesse momento, nós estamos discutindo isso, as organizações que representam o fundo de pensão, como a Associação Brasileira das Entidades Privadas de Previdência Complementar, a ABRAP, o sindicato também, do qual eu sou um dos seus diretores, nós estamos discutindo a chamada desoneração. É um sistema ainda que é relativamente caro, é relativamente oneroso quando você trata isso só de maneira financeira e não de maneira previdenciária ou de maneira desenvolvimentista, né? Então, essa talvez seja o fator principal. A sociedade não percebeu ainda que o fundo de pensão não é somente útil para os seus membros daquela empresa, ele é útil para a sociedade. Nós temos hoje empresas estratégicas no Brasil que têm investimentos profundos de fundo de pensão, a Vale do Rio Doce, a indústria de shopping center no Brasil, são exemplos do investimento do fundo de pensão. A Embraer, a Brasil Foods agora, a antiga Perdigão e Sadia, são exemplo da presença do fundo de pensão no desenvolvimento do país. Então, nós temos que ver, e nós somos de uma corrente dentro dessa indústria, de que vemos a direção dos investimentos socialmente produtivos. Nós devemos cumprir os nossos compromissos com os nossos participantes sem perder a expectativa e a perspectiva do desenvolvimento nacional. Uhum. Bem, Murilo, dentro dessa perspectiva agora, e aí colocado inclusive pelo senhor, que é aquele ponto-chave que eu queria até voltar a discutir, que é quando se fala em sem fins lucrativos. Mas aí quando entra todos esses investimentos aqui citados pelo Dr. Manuel, e aí fica difícil, como é que nós vamos entender, por exemplo, a Vale do Rio Doce, esse fundo sem dar lucros? Eu queria voltar um pouco na perspectiva de não ser tão popular hoje a Previdência Complementar, é possível? Sim. É bastante complexa essa discussão, a Secretaria está desenvolvendo um diagnóstico em conjunto com o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que depois, no momento, a gente vai esclarecer essa estrutura, exatamente na perspectiva de fomento. Mas nós temos muito claro que direito social é algo novo para a nossa sociedade no mundo. Se a gente fizer uma evolução dos direitos humanos até hoje são desrespeitados e a gente ainda precisa evoluir bastante. Direito civil, a gente conseguiu eleger uma presidente agora. Mulher até meados do século passado não votava.
Direito social é algo muito recente. Então, a gente está dentro de um processo da estruturação do marco regulatório de todos esses direitos sociais que foram bastante atacados ultimamente, em outras gestões, inclusive. Então, parte se explica por essa novidade em termos históricos, numa perspectiva histórica, do direito social. Então, e se a gente fala em previdência complementar, a gente está falando de um público, de um segmento da sociedade com uma capacidade de organizar melhor, com um aporte de renda melhor, e por isso o marco regulatório e as instâncias que dão suporte a esse segmento e aos direitos sociais desse segmento são mais sofisticados. Carecem de ser mais sofisticados. Bem, e nesse ponto a gente está evoluindo. Acho que mais para frente a gente retoma essa estruturação do marco regulatório. A perspectiva de não aferir lucro, o fundo, o que é? Ele tem uma lógica de mutualismo. Ou, vamos assim dizer, traduzindo numa linguagem um pouco mais econômica, ele tem escala, ele busca escala. Então, eu pego um grupo, né, levanto um montante de recursos e vou aplicar esses recursos em diversos investimentos para garantir o complemento da aposentadoria dessas pessoas. E é isso que interessa. Interessa a gestão precisa, com risco mitigado, diluído no tempo, desses investimentos. E aí, sim, entra a lógica do lucro. Eu estou financiando algo que vai me dar retorno, mas não para a entidade. Então, não é ela que vai aferir esse resultado. É para garantir o fundo, né? A gente inclusive chama de fundos garantidores. Né? São os recursos que estão aplicados para garantir a previdência complementar dos participantes. Então, porque senão aquele dia ia ficar parado ali sem uma... E aí, concordando com o Manuel, a vida das pessoas não ocorre na esfera financeira, não ocorre nos modelos macroeconômicos ou nos modelos financeiros. A vida das pessoas é no concreto, é na realidade. Se a gente não tiver investimento produtivo e que se garanta e que seja sustentável, eu não garanto a vida das pessoas no futuro. Então, interessa sim que esses investimentos dos fundos de pensão sejam de fato sustentáveis em todos os sentidos. Ou seja, não é a questão do lucro, e sim uma sustentabilidade. A questão dessa discussão é que a manutenção da máquina de gestão, ela não tem interesse lucrativo. Como o Murilo falou, tudo é revertido em forma de transformar aquilo em benefício para o participante. Então, o custo é um custo normalmente muito bem elaborado, são custos muito bem fiscalizados, né? Como disse o Murilo, lá na frente nós vamos discutir mais isso. Não acredito em uma outra estrutura no país tão regulada como o Fundo de Pensão. Então, a questão de não ter fim lucrativo não é nossos investimentos não ter lucros, tem que ter. Nós temos projeções, premissas que se concretizam no século. É a manutenção da própria estrutura do Fundo de Pensão, ela não tem lucratividade. Tudo é revertido para o próprio conjunto que compõe o fundo, que são os seus participantes, os seus assistidos hoje, que é a linguagem que a gente chama os aposentados. Digamos assim, então, os dirigentes, é dividido. Tudo é dividido. E tudo muito bem fiscalizado, muito bem regulado. Nós temos, pela legislação e pelos regulamentos dos planos que compõem o Fundo de Pensão, chamados planos de benefícios, compromissos a serem cumpridos, sob pena dos nossos órgãos fiscalizadores, a chamada PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar, nos autuar e nos acompanhar se estamos cumprindo aquilo que foi acordado, né? Como nós conversávamos, em um contrato previdenciário, que é a matéria-prima desse compromisso entre a entidade, que é o chamado Fundo de Pensão, e o seu participante. O que difere o aberto e o fechado? A previdência complementar fechada, ela, por não aferir lucro, tudo que ela ganha, aquele fundo, é revertido e repartido entre os participantes. A previdência complementar aberta, o contrato é muito mais claro nesse repartir. Eu faço um contrato com um banco, com uma seguradora, de que eu quero receber X% ao longo do tempo ou de uma vez só.
o que o banco, a seguradora ou a corretora ou essa entidade conseguir a mais, fica para ela. Então, e aí ela se torna uma gestora de ativos. Muito mais, a atividade dela vai ser muito mais gestão de ativos, ela capta um recurso, aplica e me devolve uma parte desse recurso, que é essa parte contratada. O resto é dela. Nas entidades fechadas de previdência complementar, não. Entidade fechada de previdência complementar existe essa divisão. Existe, eu estou montando um fundo mútuo, né, um grupo forma-se e busca, nós temos uma meta atuarial que é de 6%, né, nós temos a inflação mais 6%, então busca-se aferir esse resultado e voltar para o fundo. E nesse sentido, se retroalimentar. Tá, então na fecha... Sim. Outra diferença importante é que na aberta só tem o investimento a parte do participante. Eu vou lá num banco, vamos dizer claramente, e disse, eu quero fazer aqui um plano de previdência, que é chamado um nome na nossa linguagem, PGBL, VGBL, e esse dinheiro é só dele. Esse dinheiro depois vai ser revertido na taxa de administração, no lucro dos bancos, né, como o Murilo falou, para alcançar aquelas metas. Na fechada, tem a parte do participante e a parte da empresa. E sem nenhum lucro. Isso é um lucro para quem administra. A entidade que administra, o chamado fundo de pensão que administra, não tem nenhum lucro. Então, uma diferença muito importante. Sim. Primeiro é que são duas partes na fechada, pela legislação atual, paritariamente. Então, o empregado entra com X, a empresa que ele é vinculada entra também com X. Na aberta só entra o seu X. O banco, ao contrário, ele tira o lucro dele e tira o custo de administração. Então, essa é uma diferença básica, né? Além de todo o processo de gestão. Uma coisa é você ter um processo de gestão no fundo de pensão, que é um processo de gestão extremamente participativo, com conselhos fiscais, conselho deliberativo paritários, né? Com estruturas de governança muito bem estruturadas, e temos que fazer justiça aos últimos anos desse governo, que avançou profundamente nos marcos regulatórios e na gestão, na governança e nos princípios da ética e da moral. Não era, o passado não nos coroa em relação ao fundo de pensão, mas a contemporaneidade nos diz que nós estamos no caminho certo. Inclusive com o nosso secretário aqui e com os órgãos dirigentes da Previc, que são quadros da melhor qualidade e são executivos do melhor nível que tem passado nos últimos 8 anos da atual gestão. Bem, no programa Fórum de hoje estamos falando sobre fundos de pensão. Nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, fundos de pensão. Voltando ainda naquela questão das diferenças de aberto e de fechado, e aí você nos colocou, Dr. Murilo, a questão de o banco, ele pega a pessoa chega lá, eu ou qualquer uma outra pessoa, olha, eu quero fazer um fundo de pensão, ou seja, previdência, eu quero receber tanto a partir de tal época, funciona assim? É isso? Mais ou menos isso. Tá, mais ou menos? Sim, então, explica. O que ocorre é que, dependendo do que eu quero receber... Isso no caso do aberto, que é o banco. Entidades abertas e a previdência complementar aberta. É um produto financeiro, né, estritamente financeiro, que dependendo do que eu quero lá na frente, eu vou ter que ter um esforço de poupança atual. Tem um contrato muito individual e que os direitos e obrigações estão ali colocados e aquilo lá é estritamente financeiro. Eu não preciso, por exemplo, fazendo um paralelo à entidade fechada, eu não preciso estar em gozo no regime geral, não preciso me aposentar para acessar aquele recurso. Eu posso simplesmente ir lá, olha, vou romper esse contrato, tem cláusula contratual de rompimento e recolho aquele dinheiro de uma forma e não para me aposentar. Eu estou te dando um exemplo da diferença. Então, é um produto financeiro, né, que as partes combinam o seguinte, olha, você, o usuário, você consumidor, aporta R$500 por mês aqui para mim e no futuro eu vou te dar 600 ou R$1.000, dependendo do que eu conseguir, aliás, dependendo do contrato. Sim. E se eu conseguir a mais ou conseguir a menos em cima desses R$500 e as taxas administrativas
né, nas minhas aplicações, o que eu conseguir a mais é meu. Eu cumpro o meu contrato com você. Tá. Então, isso, atrás disso tem toda uma lógica que é diferente da lógica previdenciária de uma entidade fechada de previdência complementar. Sim. A entidade fechada, primeiro, é um contrato de adesão. Eu assino uma adesão a um plano. Não é um contrato individual. Eu preciso estar dentro de algum grupo, seja uma organização, seja um outro tipo de entidade. Eu vou aderir a um fundo e esse fundo tem uma série de regras que são previdenciárias e não financeiras. Eu vou seguir um fluxo de aporte de recursos dentro de uma carreira, dentro de uma faixa etária, dentro do que rege o regime geral de previdência. Então, eu cumpri 35 anos de contribuições, eu estou elegível à minha aposentadoria no INSS, eu posso acessar a minha previdência complementar. Em geral, os planos são assim. Uhum. Existem algumas modulações, algo diferente? Sim. Até por lógica de atratividade, por dinâmicas, mas em geral é isso. Segue uma lógica previdenciária que a gente está querendo caracterizar, diferente do financeiro. O financeiro é um instrumento para garantir a previdência, a lógica previdenciária. Então, o que é essa lógica previdenciária? É seguir o ciclo da vida. Eu estou com uma capacidade laboral no início do meu mercado, da minha inserção no mercado de trabalho, eu tenho uma capacidade e eu tenho algumas demandas. Eu quero me estruturar meu patrimônio. Chegou numa parte da vida, olha, não, eu melhorei a minha carreira, meus filhos já estão um pouco mais crescidos, agora eu vou começar a aportar mais. Passou um tempo, olha, eu já estou caminhando para a minha aposentadoria. Eu posso até aportar mais, porque meus filhos já estão me ajudando. Então, em paralelo a isso, nós temos o INSS, e é bom destacar isso, quando a gente fala de regime de previdência complementar, previdência, não produto financeiro. A gente está falando que ela é complementar a quê? Ao regime geral. A previdência no Brasil é um regime híbrido. Ela é universal até o teto. Nós temos, na verdade, 3 regimes no Brasil. O regime geral, os regimes próprios, militares, servidores e o regime complementar. Isso compõe, não é algo isolado. Isso é o tripé de sustentação da Previdência no Brasil. E esse tripé, ele é interessante porque ele consegue dar vazão às demandas da sociedade, consegue responder às demandas para a sociedade nos diversos segmentos. Se eu tenho uma parte da sociedade que consegue ter um recurso no final do mês sobrando e planejar a sua aposentadoria, por que eu vou inibir? Eu até desonero o Tesouro, eu desonero o regime geral na medida que eu dou vazão a esse tipo de previdência. E o que está nos mostrando, em termos comparativos com outros países, é que esse regime híbrido, ele está funcionando bem. Nosso regime geral, o regime de previdência social, ele na esfera urbana, ele está superavitário. Pela formalização do trabalho, pelo crescimento econômico que a gente teve, o regime geral urbano está ajudando a bancar o regime rural, que é novo, que ainda não tem uma série de receitas garantidas. Tá? Esse crescimento de renda abre espaço para a previdência complementar. E, por sua vez, tem todo uma lógica, uma dimensão de dinamização do mercado de capitais no país, que eu acho que essa é uma discussão interessante também a ser abordada. Inclusive vamos sim entrar nesse ponto. Doutor Manuel, então dentro da explicação, doutor Murilo, aqui, entre a aberta, e aí me ficou aqui uma dúvida. Bom, na aberta ficou claro que a pessoa então pode chegar a qualquer momento e falar, olha, eu estou querendo trocar isso aí agora, eu vou pegar e vou comprar um carro. Um exemplo aqui, acho que até o citado, né? Na fechada, isso não ocorre. Não, existe um contrato previdenciário extremamente regulado,
entre as partes, entre o participante e a entidade. E esse contrato tem a perspectiva previdenciária. Você não pode transformar esses recursos capitalizados entre o participante e a empresa em outro recurso, em outro benefício, a não ser o benefício previdenciário. Digamos que a pessoa desiste. Por isso, se a pessoa desistir, ele vai receber a parte dele, dependendo de algumas, com a legislação, ele só depois que ele quebrar o vínculo empregatício com a empresa. Então, ele fica lá, a sua chamada reserva de poupança, para que ele possa, no caso dos chamados mutualistas, né, que a gente tem 2 tipos de planos mais comuns na chamada Previdência Complementar Fechada. O chamado benefício definido, que é um mutualista, é um grupo que se compõe entre si, a empresa e o grupo de empregados, tem uma gestão aí mútua, e você tem o chamado contribuição definida, condição variável, que aí você tem mais a individualidade. O participante ele não depende do grupo que compõe esse plano. Mas em qualquer um deles, todos pela empresa. Todos pela empresa. Fechada sempre pela empresa. E quando a pessoa sai? Quando a pessoa sai, ao quebrar o vínculo empregatício com a empresa, ele leva a parte dele, com o ônus tributário, que é outro avanço na Previdência Complementar Fechada no Brasil. O governo do presidente Lula colocou a tributação nos mesmos padrões dos países desenvolvidos, onde a Previdência Complementar, em alguns países, ela é mais rica do que o próprio país. A Holanda tem 113% do PIB. Os fundos de pensão da Holanda, por exemplo, têm em torno de 113% do PIB. Então, nós estamos nos aproximando a 20%, 17%, 18%. Então, se você sai, se você quebra o seu vínculo, você perde a demissão ou é demitido, você leva a sua parte. E hoje você pode fazer essa parte para outro fundo de pensão, que também foi criado, instrumentos que permitem você, ao sair, levar para outro fundo, chamado a portabilidade. Você pode resgatar em dinheiro ou levar para continuar o processo de capitalização. Que a lógica da Previdência Complementar Fechada é você capitalizar. A entidade pega o dinheiro seu e da empresa e transforma isso, pela lógica financeira, dentro do mercado de capitais, dos investimentos que você tem na sociedade, para transformar isso em benefício durante um certo tempo. E se existe uma ciência que lida com, dentro do fundo de pensão, chamada atuária. Então, essa ciência, o atuário calcula, olha, você vai precisar, a partir de tal idade, de acumular tantos R$1.000 para poder ter aquela aposentadoria que você fez no seu contrato de adesão, como disse o doutor Murilo. Então, você tem um contrato que define isso previamente. Então, quer dizer, é algo muito bem estruturado. É como minha primeira resposta foi isso, é uma engenharia muito bem estruturada e muito bem regulada. Então, você não tem como transformar na fechada as suas contribuições e a da sua empresa em lógica financeira. A lógica é previdenciária. É previdenciária. Se você quebra o vínculo empregatício, aí você tem 2 soluções. Ou você resgata ou você porta para outro. Você também pode, esse governo avançou muito nessa legislação, você pode dizer, olha, eu não vou mexer, vou deixar lá, você tem chamado benefício proporcional diferido. Depois que eu completar a minha idade, completar os requisitos desse plano que eu estou inscrito, eu recebo os meus benefícios. Então, é um tema que tem uma certa complexidade para você gerar tantas informações num debate curto como esse. Mas isso são avanços muito poderoso na Previdência Complementar Fechada no Brasil. E como eu referi, o aspecto tributário é importante. Os recursos dos fundos de pensão não são tributados. Eles são, após você transformar isso em benefícios, ele tem a tributação. Mas no processo de capitalização, de gestão desse bolo que o fundo de pensão pega na mão de recursos, não sofre a tributação do Estado. E qual seria para que não sofresse essa tributação? É a visão de que aquele investimento é um investimento produtivo. Ele está gerando riqueza onde ele está sendo investido. Então, senão ele vai ter, é uma discussão teórica que tem aí. Você pode ser bitributações ou tributações. Então, se você pega esse recurso e investe no mercado de capitais, seja nas ações, o que são ações? Vocês veem empresas para gerar mais riqueza, mais trabalho. Você gerar em fundos de participação, você pega uma empresa que está começando, o fundo de pensão investe e depois você investe, por exemplo, na construção de shopping centers, de empresas que estão por aí. Então, por que você vai pagar tributos agora? Você paga tributo quando você recebe o benefício, como qualquer cidadão brasileiro. Então, essa é uma forma muito inteligente, muito construtiva e muito produtiva de você tratar o investimento, os recursos do fundo de pensão, porque aí tem um princípio previdenciário. Tem o princípio da justiça social, né? Os países são desenvolvidos, um dos seus indicadores é como você trata a previdência social.
como você trata seus cidadãos, né? Você tem cidadãos, você já imaginou que segurança nós teríamos na sociedade se nós não tivéssemos uma previdência social? E como disse Murilo, você tem uma previdência social extremamente híbrida, respeitando a própria teoria da sociedade capitalista, das diferenças de classe que existem. Você não onera o Estado, vai até aqui. Se você quiser mais, você vai com seus próprios recursos. Isso é extremamente justo. Sim. Isso é extremamente justo. Então, esse é o modelo que tem sido um modelo vitorioso no Brasil. Murilo, você nos colocou aqui a questão do investimento, quando você está na aberta, e na fechada também, claro, tem os investimentos, naqueles recursos digamos assim, do grupo. Agora, lá no aberto, quando o banco investe na Bolsa de Valores ou em outra, enfim, uma série de questões, e tem um prejuízo, não é problema daquele participante. Ele vai receber aquilo que ficou acordado lá naquele contrato, que ele vai a partir de tal idade. Já na fechada, esse risco ocorre? Ocorre. De ter prejuízo, todo mundo vai ter prejuízo. E isso, bem, no Brasil a gente se deparou com uma situação completamente inversa, que foi superávit. Recentemente, inclusive durante a crise, os nossos fundos que estão alcançando R$500 bilhão, mais de R$500 bilhão, em torno de 17% do PIB, eles estão superavitários, que é o inverso do prejuízo. Agora, o que ocorre numa situação de prejuízo? Primeiro, vai se averiguar o porquê. A nossa fiscalização, ela tem várias dimensões, né? E isso é algo na fiscalização atual quase que impossível de ocorrer, porque nós estamos com uma política de supervisão baseada em risco. A hora que tiver algum problema, vai acender uma luzinha antes do problema de fato ocorrer. Mas ocorreu no passado, e como que se resolvia? Repartia, proporcionalmente entre patrocinadora e participantes. Fazia esse cálculo atuarial que o professor Manuel fez questão de ressaltar, e olha, o cálculo atuarial vai olhar a expectativa de vida das pessoas, entra aí outra vez a lógica previdenciária, olhando então a expectativa de vida das pessoas, cruzando a necessidade de financiar essas vidas no futuro, eu vou ter um superávit ou déficit atuarial. Qual que é o déficit ou superávit financeiro? A hora que eu cruzo o atuário, trago no valor presente e falo, opa, eu tenho dinheiro ou não tenho dinheiro. Esse ter o dinheiro ou não ter o dinheiro no momento vai ser repartido entre patrocinadora, ou seja, a empresa, e os participantes. Após o que? Se for superávit, a gente tem duas reservinhas dentro da contabilidade lá que ele tem que preencher. A reserva matemática e a reserva de contingência. Então, antes dele falar que tem superávit, ele tem que ter reservas. Passado 3 anos que essas reservas não foram acessadas, aí que a gente vai ver se tem superávit. Então, para chegar num ponto... Isso é regra geral, não é do... Isso é regra geral das entidades fechadas de previdência complementar. Não é de um grupo ou de outro. Não, isso são para todos. O que ocorre? Para chegar num ponto de necessidade de aporte, é porque bastante coisa já aconteceu antes. Então, e por que a gente tenta trabalhar com essa segurança máxima, né? E com essa regulação forte que foi destacada? Porque é um contrato de longuíssimo prazo. E aí entra o papel do Estado, né? Não dá para você deixar, principalmente na história recente do Brasil, as instituições privadas elas oscilaram muito, né? Abria e fechava empresa, falências, planos econômicos, isso e aquilo. Muitos desses contratos não eram honrados. Eu acho que na reportagem foi destacado aí, né? O Fundo de Pensão da Varig. Então, o que na Constituição de 88 colocou a Previdência Complementar na ordem social? O Estado, sim, não só na ordem econômica, na ordem social. O Estado tem que garantir isso. E qual que é a forma de garantir? Para depois, lá na frente, não ter que o regime geral, ou seja, o Tesouro, aportar.
vamos agir preventivamente. Então, nos marcos regulatórios atuais, né, no desenho que a gente tem hoje, uma situação de déficit é uma situação de exceção. Tá? Uma situação que é difícil de acontecer, mas pode acontecer. Tá. Bem, nós vamos aqui a um rápido intervalo. Em seguida nós voltaremos com o programa Fórum, justamente falando sobre fundos de pensão. E aí eu quero até um outro ponto, em cima de toda essa organização que o senhor nos trouxe, a respeito de como é acompanhado. Tem algum órgão que fiscaliza isso, acompanha de perto e observa, tem metas? É o que nós vamos querer saber e é o que vamos saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Fundos de pensão, tema do fórum de hoje. Manuel, nós falávamos no bloco anterior, e aí eu até já deixei algumas perguntas a partir da explicação do Dr. Murilo, a respeito de todo esse sistema, de todo esse trabalho que tem as regras, digamos assim. Mas quem fiscaliza? Como isso é fiscalizado, para que aí nós não tenhamos casos como o que veio na matéria e até o próprio Dr. Murilo nos trouxe aqui no campo da aviação? Eu volto a afirmar que a instituição Fundo de Pensão no Brasil talvez seja uma das mais reguladas no país. Você tem as chamadas regulações conceituais, da própria lógica, dos compromissos que a gente tem que ter, as exigências legais. Se eu ler aqui, aqui está um livro, que é uma recomendação da Previc. A Previc exatamente é o órgão do Estado, isso tem que ser uma regulação estatal, com todos os privilégios que o Estado tem que ter, Superintendência Nacional do Presidente Complementar, que tem poderes de fiscalização profundos nas nossas fundações. E tem toda uma análise muito profunda de risco. Aqui ele nos cobra sobre o risco de governança, sobre o risco atuarial, sobre o risco de contraparte, sobre o risco de mercado, sobre o risco de liquidez, sobre o risco operacional, sobre o risco legal. Como diz o Dr. Murilo, nós somos hoje fiscalizados através de uma supervisão baseada nesses riscos. Então, o órgão com poderes constitucionais, a legislação que rege o fundo de pensão, a chamada Lei Complementar 108 e 109, ela é Lei Complementar à Constituição. Na hierarquia das leis, é a segunda mais forte. Então, existem organizações estatais para isso. Afora isso, nós temos o Banco Central, nós temos as regulamentações, nós temos a regulamentação da Receita Federal, nós temos as regulamentações das nossas patrocinadoras, nós somos obrigados por leis a termos uma auditoria externa e independente, captada no mercado, com todos os critérios de governança. Nós temos dentro das estruturas do Fundo de Pensão os conselhos, que são também constitucionais, está na legislação, com imunidades. Os conselheiros não podem ser destituídos dos seus mandatos, exceto pelos casos regidos pela própria lei, eleitos paritariamente no Fundo de Pensão das estatais. Metade é eleita pelos seus participantes, com votação direta, metade é indicada pelas patrocinadoras. Temos os conselhos fiscais também paritários, com as próprias imunidades que a lei lhe permite. Então, são estruturas muito fiscalizadas. São estruturas hoje que você tem todo um compromisso com os mecanismos de regulação. O Estado, com a sua força, com a sua capacidade e privilégios que a legislação lhe dá, nos audita a todo instante. Recentemente mesmo, a minha fundação, a SERE, foi auditada pela patrocinadora Embrapa. O Conselho Deliberativo, de forma independente da decisão da diretoria, solicitou uma auditoria externa de toda a nossa gestão. O Conselho Fiscal, por sua vez, fez a mesma auditoria. Então, os participantes estão muito seguros de que nós estamos extremamente fiscalizados e auditados. Aí não falta, então, justamente naquele ponto que a gente hoje não falta, justamente conhecimento da população em geral sobre essa seriedade, que tem uma maior participação. Eu queria só, antes de passar para o Murilo, dizer o seguinte: e os constrangimentos hoje são nas pessoas físicas dos seus dirigentes. Isso é outro avanço da legislação. Os constrangimentos não vêm mais para a pessoa jurídica da entidade. Então, eu, dirigente do Fundo de Pensão, arcarei, caso exista algum constrangimento legal, com os meus próprios bens. Quer dizer, hoje a legislação avançou profundamente e nós estamos de acordo. Eu trato o Fundo de Pensão, a legislação, a administração, como depositário fiel. Eu estou sendo depositário de recursos de participantes, como disse o Murilo, que tem um contrato longuíssimo
Nós temos previsões de que, caso aquelas premissas ocorram, que numa probabilidade, no nosso caso, temos quase 18 mil participantes, é possível que 1 ou 2 ocorra de 100 anos lá na frente. Então, nós temos que cumprir isso com o nosso participante. E tem restrições do não cumprimento disso. Isso é uma garantia dos recursos do participante. O depositário, eu sempre me coloco como depositário fiel, porque na legislação do direito civil tem constrangimentos também penais. Então, esse é um avanço muito forte. Nós não somos mais aquela legislação de 77, como começou o programa. Nós somos regidos por legislações que já começam até a ser mais atualizadas, que é de 2001, que são essas leis complementares, mas você tem regulamentações menores, como as regulamentações do Banco Central, da Previc, né, das próprias fundações, dos próprios conselhos que vão criando seus próprios mecanismos internos de controles e de regulação. Uhum. Então, sim. Não, eu acho que, em algum momento, é importante a gente mostrar esse marco regulatório e essa governança pública em cima disso. Voltando à questão do fomento, que o senhor me levantou, a gente tem algumas explicações estruturais. Tá? Primeiro, esse marco regulatório mais maduro e mais adequado, ele foi votado com as leis 108 e 109, em 2001, mas ele foi efetivado em termos de regulamentações complementares só a partir de 2003. A portabilidade, alguns dispositivos da lei, a operacionalização disso, foram tomados a partir do governo Lula. Isso é um elemento estrutural a ser colocado em relação a essa popularização ou não. A outra pré-requisito, vamos assim dizer, de ordem mais estrutural em relação ao fomento de previdência complementar fechada, diz respeito à política de pessoal das empresas. Né? Primeiro, eu tenho que ter um mercado de trabalho condizente, em crescimento, absorvendo mão de obra, para, num segundo momento, eu conseguir trabalhar incentivos a essa mão de obra. Então, e aqui cabe um destaque. A relação trabalhista, ela é pré-requisito para a relação previdenciária, mas ela não se confunde. Isso é bom deixar claro. Né? Eu preciso ter uma relação trabalhista, uma relação de produção, para ter minha relação previdenciária. Eu acesso o INSS a partir do meu registro na carteira. Né? Então, e eu vou ter previdência complementar na medida que eu estiver dentro de um grupo. Né? Uhum. Então, são questões estruturais que estão sendo atacadas agora, sendo resolvidas agora. Nós chegamos a um nível de desemprego recorde em termos de baixa agora, em torno de 6%, segundo o IBGE. Né? A formalização do mercado de trabalho está em torno de 59% da força de trabalho está com um contrato de trabalho. Então, são dados que estão nos colocando uma perspectiva de ampliação da previdência complementar bastante interessante. O aporte de renda é outro pré-requisito estrutural. Eu preciso ter renda para poder ter poupança, para chegar no final do mês e garantir, diferir o meu salário no tempo. São questões de ordem estrutural que estão ocorrendo agora. E e aqui cabe entrar no marco regulatório, a gente fez essa leitura de realidade e preparou, né, toda a governança pública para dar conta dessa ampliação e dessa perspectiva, desse potencial. Né? Nós identificamos, aliás, o potencial e nos preparamos para dar conta dessa demanda. Como? Em dezembro de 2009, foi reestruturado o lado público de governança do regime de previdência complementar. Criou-se a Previc, que foi uma cisão da Secretaria de Previdência Complementar, e criou-se a Secretaria de Políticas e Previdência Complementar. A Previc, o foco dela é fiscalização. Dada a importância que o professor fez questão de ressaltar, e é importante ressaltar, a importância da segurança, né, para o participante dessa entidade, a fiscalização está bem focada. Então, criou-se uma autarquia para focar isso. E, por outro lado, criou-se uma secretaria para dar suporte na normatização. Então, nós temos o lado da fiscalização e da regulação. Em paralelo, né, junto com isso, se cindiu também o antigo Conselho Gestor de Previdência Complementar.
e virou Câmara de Recursos de Previdência Complementar e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Outra vez a mesma lógica, a Câmara de Recursos vai julgar de forma administrativa os problemas lá de gestão, de autuação que houve na fiscalização. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, composto de todos os players, todos os atores desse segmento do regime, as patrocinadoras, os participantes, as entidades, né, o governo. Então, é o órgão máximo de fiscalização, é o órgão, de normatização. Então, essa revisão na perspectiva de governança pública, ela consegue dar conta de duas dimensões, que eu gosto de dizer, do Estado. O Estado ele não é só um órgão burocrático, não é um cartório que você deposita os contratos lá. O Estado é um órgão político também, na melhor abordagem dessa palavra política. E nesse sentido, essa mexida deu conta dessas duas dimensões, da burocrática, fiscalização, essa parte da segurança dos contratos, e no aspecto normativo, dos diversos interesses envolvidos nas regras. Então, o órgão máximo é um órgão democrático, é um órgão com a participação de todos os agentes desse segmento. Isso nos dá uma segurança, porque não vai ter nenhum iluminado daqui de Brasília que vai editar uma norma. Não, vai ter gente que está, entidades representativas que participam desse conselho, que vão estar trabalhando as normas. Os riscos, né, estão sendo participados por esses atores. Então, e o Estado tem uma dinâmica de relacionamento transparente, clara, que é exigido também aos fundos. Eu acho que cabe resgatar, os fundos, eles têm um controle por parte da Previc, né, por parte do Estado no Ministério da Previdência Social, tem o controle das autoridades monetárias, a CVM, Banco Central, Conselho Monetário Nacional, e tem o controle dos participantes, porque existe uma série de exigências de transparência e de governança que lá no operacional, lá na relação com os participantes, isso é exigido. Então, o nosso sistema de previdência complementar, voltando, a gente olhando esse ponto, seja pela perspectiva do mercado de trabalho, seja pela perspectiva da qualidade das contratações, ampliação de renda, e essa dinâmica de desenvolvimento que permeou a nossa conversa aqui, o nosso lado de governança e de funcionamento do sistema está pronta, está usando um linguajar um pouco mais coloquial, está a ponto de bala para dar conta dessa demanda que a gente está identificando que vem. Então, Manuel, essa mesma fiscalização que ocorre no fechado é a mesma que ocorre no aberto ou não? Eu até perguntei agora há pouco sobre os riscos, se aí, por exemplo, na aberta a pessoa que foi lá e fez um investimento e, bom, o banco pegou aquele dinheiro, fez um investimento, não deu certo, ela não vai arcar com esse prejuízo. Mas de uma forma indireta, quer dizer, eu acho que até mais direta, ela pode sim ter um prejuízo quando aquele banco, por exemplo, quebra. Com certeza, e isso é uma referência importante que você coloca. Quando você faz um contrato previdenciário numa aberta, ela está lhe propondo ali uma expectativa de ganhos, de direitos. É uma modelagem, é um plano modelado para que se aconteça algumas premissas no mercado. Então você faz o investimento, como eu disse o Murilo, num fundo comercial. Se não acontecer, o risco é seu. No nosso caso, do lado de cá, da fechada, não. Principalmente os planos mutualistas, se você se comprometeu com aquele valor daquele benefício, você tem que dar ao participante. Os valores normalmente são iguais ou não? Aí depende, cada um depende. Você tem os benefícios definidos, que aí está definido, e você tem os planos chamados de contribuições definidas e flexibilizadas, que aí você faz uma flexibilização da sua participação com a participação da empresa. Mas o importante é que o participante tem que ter muito cuidado, porque ele escreve normalmente um contrato com aquela letrazinha muito pequenininha, ele não faz as devidas avaliações, chega lá na frente e ele diz, olha, não é isso que eu contratei.
E às vezes ele é que está, porque legalmente, na letra fia da lei, ele contratou. Essa é uma diferença importante, além daquilo que nós falamos aqui, né? A visão, a proposta previdenciária e comercial. É bom que o ouvinte saiba que nós estamos lidando com a Previdência Complementar Fechada, que é a maior poupança nacional. Quem tem dinheiro no Brasil hoje, em caixa, chama-se fundo de pensão, como disse Murilo. Nós temos 550 bilhões, quase 7% de bilhões, que só podemos investir, até pouco tempo atrás, toda essa riqueza, grandeza, em investimentos nacionais. Agora nós temos a possibilidade de investir só 10% fora. Então, a riqueza do Brasil está sob o comando do fundo de pensões. Então, nós somos muito mais agentes de previdência, nós somos agentes de desenvolvimento do país. Claro que nós temos um fim previdenciário, nós temos alguns meios aí, o Murilo até mapeou muito bem, nós temos uma política de gestão de pessoas. Você atrai pessoas oferecendo benefícios para elas. E a Previdência é um dos benefícios mais vultuosos, garantindo os infortúnios que a vida nos impõe. A minha fundação, a Ceres, paga hoje de benefício quase 1/4 com chamados benefícios de risco. Não completou aquilo que o atuário disse que era necessário para capitalizar, aquilo que estava programado. Observe o valor social disso, né? Mas voltando à sua pergunta, as abertas elas são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, que também é um órgão estatal. O Estado é que tem o poder, o controle de fazer a fiscalização. Só diria então que hoje a fechada tem mais controle, mais fiscalização? Com certeza, não há dúvida, porque a relação não é uma relação financeira, é uma relação previdenciária. Olha o que envolve numa relação fechada. A empresa, com todos os seus acompanhamentos, a empresa, por sua vez, ela é auditada também. O Tribunal de Contas da União, por legislação, ele não nos audita diretamente, mas nos audita indiretamente através das patrocinadoras. Ela pergunta, onde é que está esse dinheiro? As estatais. Que as estatais é que, na verdade, hoje você tem maior número quantitativo de fundos de pensão de privados, mas o patrimônio, mais de 60% da poupança, está na mão dos fundos de pensão das estatais. Tá. A do senhor, por exemplo, qual é o nome? Ceres, Fundação de Seguridade Social. Lembrei até da cidade ali de Goiás. Exatamente, Ceres. Nós somos a deusa da agricultura. Agora, num ponto prático, eu perguntei se há diferença, por exemplo, na participação e no ganho, o senhor já explicou. Agora, por exemplo, esse dinheiro, em especial, na fechada, porque, se não me engano, peço desculpas se eu estiver aqui cometendo um erro e aí me corrijam, na aberta, eu não sei se é o voluntário, o contribuinte ou o acionário, ele pode pegar o montante, ao final, o montante, ou diluir aquilo naquilo que seria a aposentadoria. Na fechada ocorre a mesma coisa? Não, o Murilo falou isso muito bem. Na aberta você tem, o próprio contrato lhe permite você quebrar as cláusulas contratuais. Existem cláusulas de quebra contratuais. Na fechada, não. Na fechada, se você quebrar, ou você pega o benefício, a sua reserva, que o nome é isso, a sua reserva, e leva para outro fundo de pensão, ou você pega em dinheiro. Não, mas eu digo ali, quando chegar o período... O período de vencimento. A legislação diz que quando chegar o período, só pode ser benefício diluído ao longo... Cada fundo tem suas regras. Tem uns vitalícios, tem um com data certa, mas... Ao cumprir aquelas regras do regulamento, você tem que transformar aquele benefício em previdência. A lógica da fechada é a previdência. É o conceito previdenciário. Bem, é a proteção previdenciária do trabalhador. Eu quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença, por um programa, eu diria, didático. É uma aula de fundos de pensão. Então, sei que ainda caberia muito mais coisas, mas, de antemão, muito obrigado pela presença, pelas explicações. Obrigado por aceitar o nosso convite da TV Justiça. E você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente no programa Fórum. Para isso é fácil, basta enviar a sua sugestão para o endereço eletrônico fórum@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.